Vamos começar nossa história com uma pergunta. O que acontece quando uma das estruturas mais famosas do mundo, de repente, ganha uma voz? Uma voz misteriosa que ninguém esperava e que começou a assombrar uma cidade inteira. Pois é, em 2020 foi exatamente isso que aconteceu. Perto da icônica ponte Golden Gate, em São Francisco, os moradores começaram a ouvir um som estranho em dias de vento. Pensem num zumbido agudo, quase musical, só que constante, persistente. Para alguns, era uma curiosidade. Para outros, se tornou uma verdadeira tortura. E aqui vem a grande ironia da história toda. Esse som, essa música indesejada, foi um efeito colateral de uma obra feita justamente para proteger a ponte. Instalaram grades novas, mais fininhas, para que ela aguentasse ventos mais fortes. O que ninguém previu é que, com isso, a ponte ia começar a cantar. A explicação para isso está num fenômeno com um nome complicado, desprendimento de vórtices. Mas a ideia é bem simples, na verdade. Imaginem uma bandeira hasteada. O vento não passa por ela de forma retinha, né? Ele cria pequenos redemoinhos, um de cada lado de forma alternada. São esses redemoinhos, ou vórtices, que fazem a bandeira balançar. Agora, imaginem isso acontecendo em milhares de grades de metal. A ponte virou uma gaita de fole gigante. Bom, uma vez que os engenheiros entenderam o porquê do barulho, a missão era clara: calar a ponte. E a solução que eles encontraram foi, olha, simplesmente genial. Em vez de trocar tudo de novo, de redesenhar as grades, eles criaram umas pecinhas minúsculas, basicamente uns clipes de metal em forma de U com uma borrachinha dentro. Quando eles prenderam esses clipes nas bordas das grades, a mágica aconteceu. O fluxo de ar, que antes era liso e criava aquele som coerente, foi quebrado. Os vórtices não conseguiam mais se formar de maneira organizada. Fim do show. Uma solução elegantíssima para um problema bem complexo. Claro que essa genialidade toda teve um preço. Foram quase $500 mil para fabricar e instalar esses pequenos clipes em cada uma das 12 mil grades da ponte. Um investimento considerável, mas necessário para devolver a paz e o silêncio aos vizinhos. E valeu a pena? Bom, os números não mentem. Testes feitos em túneis de vento mostraram que os clipes reduziram o barulho em mais ou menos 75%. Foi uma vitória da engenharia, mostrando que às vezes a melhor solução é também a mais discreta. Mas, sabe, esse zumbido da Golden Gate, por mais irritante que fosse, não passou de um susto, um aviso, um lembrete de que quando essa dança entre o vento e as pontes dá muito, mas muito errado, as consequências podem ser, bem, catastróficas. E esse lembrete nos leva direto para uma das cenas mais famosas e assustadoras da história da engenharia. A ponte de Tacoma Narrows, em 1940. Apelidada de Galloping Gertie, algo como o Gertie galopante, ela entrou em colapso de uma forma espetacular só 4 meses depois de ser inaugurada. Durante mais de 80 anos, a explicação para esse desastre parecia óbvia, e era o que todo mundo aprendia na escola: ressonância. A ideia é que o vento soprava na frequência certinha da ponte, empurrando ela como a gente empurra um balanço. Cada rajada de vento era um empurrãozinho a mais, aumentando a oscilação até que tudo veio abaixo. Parece uma explicação perfeita, né? Faz todo sentido. Só que tem um pequeno grande problema. Quando os cientistas foram analisar os dados de verdade, os filmes, a velocidade do vento, as contas simplesmente não fechavam. A história não era bem essa. A verdade é bem mais fascinante e, honestamente, um pouco mais aterrorizante. Envolve um ciclo de feedback destrutivo entre a própria ponte e o vento. É aqui que a gente desmonta o mito de vez. Os números mostram que os vórtices do vento tinham uma frequência quase 8 vezes maior que a frequência da torção da ponte. Pensem num baterista tocando super rápido enquanto um dançarino se move em câmera lenta. Não tem sincronia. Ou seja, o efeito de empurrar o balanço não poderia ser a causa. Estava faltando alguma coisa. E essa coisa que faltava tem um nome: flutter aeroelástico. O conceito aqui é diferente. A ponte não estava sendo simplesmente empurrada pelo vento. Ela começou a extrair energia do vento. Não é mais um balanço, é mais como uma asa de avião mal projetada que começa a vibrar sozinha, cada vez mais forte, até se desintegrar no ar. Esse ciclo de destruição é uma bola de neve. Começa com uma torção bem leve causada pelo vento. Só que essa torção faz o tabuleiro da ponte agir como uma asa, gerando uma força para cima. Essa força torce a ponte ainda mais. E essa torção maior extrai ainda mais energia do vento, que causa uma torção maior ainda. E por aí vai.
num ciclo que se alimenta sozinho, até a falha total da estrutura. O colapso da Galloping Gertie foi sem dúvida uma tragédia, mas foi também uma lição caríssima e absolutamente fundamental, que mudou para sempre o jeito que a gente projeta e constrói pontes. A lição principal foi: o formato do tabuleiro da ponte importa e muito. Os engenheiros perceberam que a viga sólida e alta de Tacoma agia como uma vela, capturando toda a força do vento. A partir daí, os projetos mudaram, passaram a usar treliças abertas que deixam o vento passar através delas ou formatos aerodinâmicos que cortam o ar suavemente como uma asa de avião. Só que hoje a gente constrói coisas ainda maiores, mais altas, mais esguias. E para essas mega estruturas, só um bom design aerodinâmico não é o bastante. É preciso uma defesa ativa contra as vibrações, sejam elas do vento ou até de terremotos. É aí que entra uma das invenções mais incríveis da engenharia moderna, o amortecedor de massa sintonizada. Para entender, imagine que está num barco balançando. Para se equilibrar, a gente move o corpo na direção contrária, certo? O amortecedor faz exatamente isso, mas numa escala gigantesca. É um pêndulo, um contrapeso enorme, que se move fora de ritmo com o prédio para cancelar o balanço e manter tudo estável. E essa tecnologia não é ficção científica, ela está em uso em alguns dos lugares mais famosos do mundo. O exemplo mais conhecido talvez seja o pêndulo de 660 toneladas dentro do arranha-céu Taipei 101, que o protege de tufões. Mas esses sistemas também foram usados para consertar a famosa Ponte Bamba de Londres, que balançava com o passo das pessoas. Isso mostra como eles são cruciais hoje em dia. No fim das contas, essa jornada, que começou com um simples zumbido e passou por um colapso histórico, nos ensina uma grande lição de humildade. O vento não é só uma força bruta, é um fluido complexo cheio de nuances, que a gente precisa aprender a respeitar e a domar. E com estruturas cada vez mais ambiciosas no horizonte, a pergunta que fica é: quais serão as próximas forças invisíveis que a engenharia terá de decifrar?